Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde. Muito boa tarde nessa segunda-feira, 19 horas. Estamos começando agora Os Caminhos de Paulo, comigo, César de Aquino, aqui no canal Espírita, no canal da Associação Espírita Caritas, o nosso projeto sobre a vida de Paulo, os caminhos de Paulo. Hoje estamos no nosso programa número 3 e hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2024, não é? Estamos aí então começando o nosso Caminhos, os Caminhos de Paulo, nosso projeto aí para quem quer conhecer um pouco mais, né, sobre os caminhos, sobre quem foi Paulo, quem foi Saulo, quem foi Paulo de Tarso, o apóstolo do Cristo crucificado, como é chamado por alguns autores, né? Que bom, graças a Deus estamos aqui mais uma vez nesse programa. Gratidão à espiritualidade maior que nos dá, que nos concede aí essa oportunidade. Gratidão aos nossos benfeitores, aos nossos coordenadores desse projeto que estão aqui conosco, os nossos instrutores, os nossos professores, né? Que nos intui, que nos acompanha, que nos traz mais informações aqui para a gente poder compartilhar, dividir. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão aos nossos anjos da guarda, gratidão aos nossos irmãos conduzidos aqui para esse momento de aula, de trabalho. Não deixa de ser, né? Um momento de trabalho nosso, um momento de aula, de aprendizado, né? Um momento que nós dedicamos também a nossa a oração, né? Não deixa de ser também um momento de oração para que a gente possa mergulhar no conhecimento a respeito, né, desse mestre Jesus, desse apóstolo em particular, que evangelizou após a morte do nosso mestre Jesus Cristo. Né? Então, gratidão a todos, gratidão por você que nos acompanha agora, que está chegando aí conosco. Gratidão por você que está acompanhando conosco aí presencialmente. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas, meus amigos. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. É muito importante que a gente tenha, né, com quem nós dialogarmos aqui. Né? Na verdade, esse trabalho nosso é esse trabalho nosso é mais uma exposição de conhecimentos do que verdadeiramente contar a história de Paulo, né? Eu estou tomando esse cuidado, né? Eu estou tomando um pouco desse cuidado para que a gente não fique só nessa coisa de historiamento, né? Para que a gente possa. A minha intenção é trazer os caminhos de Paulo, trazer a história de Paulo como subsídio para a nossa transformação. Trazer os caminhos de Paulo com subsídio para o nosso movimento para os movimentos da nossa vida, né? Para a transformação íntima, para a nossa reforma íntima. Utilizar a vida de Saulo, utilizar a vida de Paulo como uma história, como um modelo, né, de que a gente também consegue efetivamente fazer o que precisa de fazer. Né? Como alguns autores dizem a respeito de Paulo, sobre a jornada da história, da vida de Paulo, né? A jornada da vida de Paulo é uma jornada de fé contínua de aprendizado. Então, ao estudarmos a vida dele, ao estudarmos quem foi Saulo e depois quem foi Paulo, depois do encontro de Damasco, né, que é chamado, a gente pode trazer para nós vários insights, vários aprendizados, vários momentos onde a gente pode trazer para nós, contextualizar na nossa própria existência, na nossa própria vida e tirar disso aprendizados para o nosso dia a dia. Saulo, conhecido como Paulo, teve muitas provações na vida dele. Né?
É um personagem, né? Um dos personagens mais famosos, justamente por causa da sua transformação, por causa da sua fé, por causa da sua efetiva determinação em cumprimento da lei, né? Em cumprimento daquilo que ele acreditava. Então, um dos motivos pelos quais ele é um personagem famoso nessa história do cristianismo é justamente isso, a efetiva determinação dele em cumprir com aquilo que ele acreditava piamente na vida dele. E por aí a gente já tira aprendizado, por exemplo, né? Quantas vezes na nossa vida nós somos irredutíveis com alguma coisa que nós acreditamos piamente? Quantas vezes que nós endurecemos com as nossas razões? Quantas vezes que nós endurecemos ao querer querer defender uma ideia nossa? Muitas das vezes no nosso dia a dia nós somos como Paulo, como Saulo era, né? Por que essa diferença de Saulo e Paulo? Porque Saulo era assim. Saulo aos 30 anos de idade, ele era um rapaz, ele era um jovem, né? É, determinado a cumprir com a lei que ele foi educado, que era a lei judaica. A lei judaica a partir do Torá. Então ele aos 30 anos ele já era doutor da lei. Aos 30 anos ele já detinha todo esse conhecimento. Então ele era fanático, ele era determinado a cumprir com aquilo, né? Então, muitas das vezes, daí a gente já tira o nosso aprendizado, né? Só nesse princípio de história, a gente já tira aprendizado para a nossa vida. Quantas vezes na nossa vida nós somos determinados? Quantas vezes na nossa vida nós temos uma ideia, às vezes nós temos um raciocínio e queremos determinar que aquele nosso raciocínio é a pura verdade, que aquele nosso raciocínio é a razão de tudo que acontece à sua volta ou à nossa volta. Então, quantas vezes na nossa vida nós somos como Saulo, que quer defender uma determinada razão nossa, visto que a nossa razão não é a única verdade, não é? É a minha percepção de vida com base nas minhas crenças, com base em como eu fui construído até aquele determinado momento de vida nosso, não é? Então, muitas das vezes nós somos como Saulo. Nós queremos impor, determinar uma ideia nossa, uma concepção nossa, uma realidade nossa, uma razão nossa. E isso não é a pura verdade. Existe as razões, as outras percepções, as outras visões, não é? É dito na história, né, que Saulo é transformado de um impiedoso perseguidor a pecador humilde, não é? Então, para que a gente possa aprender com isso. Então, esse é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo com esse projeto, Os Caminhos de Paulo, é trazer à tona, né? Trazer à tona essa, essa condição de aproveitarmos a história, né? Aproveitarmos esse movimento da história de Saulo e Paulo, para que a gente possa aproveitar isso efetivamente, profundamente, para os nossos aprendizados, para o nosso dia a dia, para a nossa reforma íntima, para para o nosso desenvolvimento, não é? Para que a gente possa olhar a nossa vida de maneira diferente, com base na doutrina espírita, com base naquilo que nós também vivenciamos aqui no nosso dia a dia, não é? Com base na filosofia, com base nas reflexões que nós podemos fazer
E quero e gosto, né? E é importante que vocês daí para cá também façam as suas reflexões, traga também os seus comentários aí, né? Participem também com os seus comentários para que a gente possa deixar todo esse movimento mais rico. Eu já tinha dito lá no programa número 1 que eu não sou nenhum historiador, não sou nenhum professor de história, né? Não sou nenhum doutor da lei, né? Do espiritismo, ou mesmo da vida de Paulo. Eu sou um apaixonado, eu sou um transformado, não é? Então por isso eu estou aqui, eu estou compartilhando aqui a minha decisão por desenvolver esse projeto aqui, é a minha busca particular também de transformação íntima através da história de Paulo. Eu me identifico muito com as histórias dele, né? Com as cartas, com as passagens dele, né, com a transformação dele. Então eu sou um apaixonado, eu estou aqui porque sou um apaixonado dessa história e quero compartilhar essa paixão comigo, com quem tiver também o interesse e acreditar que faz sentido para a sua vida, então vem comigo. Vamos juntos, né? Vamos juntos nessa. Nos nossos 2 primeiros programas eu falei muito de Saulo. Então nós explicamos, né? Falamos de onde veio Saulo, por que Saulo é Saulo, né? A sua família, onde ele nasceu, né? Quando ele nasceu e quando ele foi, né? O que aconteceu com ele até então no encontro de Damasco. Então, a partir de agora, a gente já começa a falar sobre Paulo, né? Saulo, depois do encontro de Damasco, ele é conduzido até a cidade de Damasco, né? E lá, então, ele encontra, na verdade, Ananias encontra com Paulo, vai ao encontro de Saulo ainda, né? Lá em Damasco, Ananias, a pedido do Espírito Santo do Senhor, a pedido do Espírito Santo de Deus, ouvindo, né, ao pedido do Mestre Jesus em espírito, que Ananias então fosse ao encontro de Saulo e curasse, cuidasse de Saulo e batizasse Saulo. Até esse encontro acontecer dentro de Damasco, houve um período aí de aproximadamente 3 dias, não é? Onde nesses 3 dias Saulo ficou envolvido em profunda reflexão. Ele ficou sem beber, sem comer, ficou completamente em jejum e em oração, buscando dentro dele explicações a respeito daquilo que tinha acontecido com ele, da voz que ele tinha ouvido, de o que poderia ser aquilo que aconteceu com ele naquele naquele momento. E ele, buscando dentro de si essas explicações, tentando explicar essas dúvidas, tentando entender ele envolvido nesse conflito interno, o conflito interno que ele passa diante daquilo que ele foi criado, daquilo que ele foi doutrinado, daquilo que ele praticava, de tudo que aconteceu nos últimos momentos do que aconteceu antes do encontro de Damasco. Daqui a pouco eu quero trazer para vocês aqui, eu vou ler para vocês aqui um trecho do livro Paulo Estevão, que demonstra um pouco essa determinação de Saulo em querer, né, em ter que praticar a justiça diante daquilo que ele acreditava, né? Eu quero ler para vocês aqui como é que ele não entendia que as duas disciplinas se enquadrassem. Ele não conseguia, né, conceber aquela história que os cristãos estavam contando e disseminando ali naquela época. Eu vou trazer para vocês aqui uma parte da leitura de Paulo Estevão para vocês, aqui na íntegra, né? Para que vocês possam entender verdadeiramente o que passava na cabeça de Saulo naquele momento. Então, alguns momentos que antecedem, alguns dias que antecede esse momento do encontro de Damasco, deixa Saulo muito conturbado, muito preocupado, muito num conflito interno tremendo.
acontece a morte de Estevão, acontece a separação com Abigail, que era a sua pretendida, que era a sua, né, que ele amava tanto, as mortes, as perseguições dos cristãos, aquele movimento conturbado que acontecia em torno dele, né? Então, momentos antes, dias antes de acontecer isso, culminou com esse encontro de Damasco e deixa então Saulo profundamente preocupado, profundamente introspectivo, num conflito interno profundo, onde ele fica entre arrepender-se ou então seguir aquilo que ele acreditava. E aí então Ananias encontra ele justamente nesse momento, e aí começa a conversar com Saulo então, dentro daquele contexto todo, e Saulo então batiza Saulo e o dá o nome de Paulo. Engraçado que Saulo significa, né? Eu trouxe para vocês aqui nos primeiros capítulos, nos primeiros programas. Saulo significa pedir a Deus por um filho. E quando ele é batizado e recebe o nome de Paulo, Paulo significa aquele que é pequeno. Então, olha só que bacana, né? Outro aprendizado que a gente traz aí da história, né? Desses significados, dessas simbologias, né? Isso é maravilhoso. Então, Saulo, né, foi preparado durante 30 anos. Saulo foi preparado durante 30 anos dentro de uma doutrina rigorosa, rigorosa. Ele era um orador esplêndido, ele era um jovem culto, inteligente, poliglota, falava várias línguas. Então era realmente um cara preparado para se tornar um rabino. Ele estava sendo preparado para se tornar um rabino, um doutor da lei, né? Fazia parte de um partido, de um grupo de doutores da lei que se chamavam fariseus. E por que eles se chamavam os fariseus? Né? Os fariseus era um partido, era um grupo de doutores da lei que eram considerados aqueles que separavam, aqueles que desmanchavam qualquer configuração contra a lei judaica. Então, toda vez que acontecia algum movimento, eram os fariseus entravam em cena para poder eliminar aquilo ali. E ele era um dos caras mais doutrinadores nisso, né? Então, ele, sendo preparado durante toda a sua vida, recebendo o nome de Saulo, pedir a Deus por um filho. Deus, então, né, é como se a história pedisse ao pai um filho ou um segundo filho que desse continuidade ao cristianismo, né? Porque o momento, inclusive, conta a história, é visto por vários autores, é visto inclusive pelo Atos dos Apóstolos, né, por esse evangelho, né, pela Boa Nova, que esse momento chamado encontro, né, o encontro de Damasco, ele é considerado como o momento de efetivação do cristianismo, né? Então é um momento muito importante em toda essa história. E aí depois vem Paulo, aquele que é pequeno, aquele que é humilde, para que possa então dar continuidade. Então, como nós estávamos dizendo, né, por volta aproximadamente 33 depois de Cristo, né, no ano 33 depois de Cristo, então acontece esse encontro de Ananias com Saulo, e aí então Saulo é batizado, e aí então nasce ali Paulo, não é? E aí então o Ananias cuida de Paulo, né? Cuida de todo, né? Tem todo esse movimento de cuidar de Paulo, e aí Paulo então já dentro daquele conflito começa a tratar aquele conflito interno dele como
arrependimento. Ele começa a se arrepender, de certa forma, de tudo aquilo que ele tinha feito. Quando ele começa então a entender esse movimento do cristianismo, a partir de Ananias. Então Ananias vai, né, estou acompanhando aqui as minhas anotações, né? Então Ananias dá esse primeiro apoio, né? Dá essas primeiras instruções a Paulo para que ele pudesse então absorver-se dessa nova concepção, dessa nova lei. Ananias consegue para Paulo alguns pergaminhos, alguns escritos do Evangelho. Alguns escritos de Mateus e alguns escritos de Lucas, para que ele pudesse então ler a respeito daquilo que ele precisava de entender. Era uma prática já de Saulo a ser profundo no conhecimento. Tudo aquilo que ele precisava de saber, a tudo aquilo que ele precisava de entender, ele estudava em profundidade. Ele era uma pessoa que praticava a busca do conhecimento. Daí mais um aprendizado para a nossa vida. Daí mais um aprendizado para o nosso dia a dia. Para que a gente possa enfrentar os nossos conflitos, enfrentar os nossos desafios, as nossas provas e expiações do nosso dia a dia. E é a busca do conhecimento. Buscar conhecer a respeito daquilo que nós acreditamos, buscar conhecer mais a respeito das coisas do mundo, buscar conhecer mais a respeito principalmente de nós mesmos, nós trabalharmos o autoconhecimento em nós, é de extrema importância para que a gente se torne melhor. Todos nós sabemos, ou muitas pessoas sabem, ou várias pessoas sabem disso, que a neurologia já explicou, a psicologia já explicou, a ciência neurológica e psicológica já explicou a respeito disso, que nós vivemos muito no nosso momento racional. A nossa mente, a nossa memória, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida no racional e no emocional. E, segundo os estudos, nós vivemos aproximadamente 5% dessa memória. Nós trabalhamos somente 5% da racionalidade nossa. Nós tratamos o nosso dia a dia de maneira muito racional. E, no entanto, grande parte das nossas informações e da nossa memória está no inconsciente. Então, nós vivemos mais no consciente, que é representado por 5%, onde 95% das nossas informações estão no inconsciente. A ciência da programação neurolinguística, por exemplo, nos sugere que quanto mais consciente do nosso inconsciente estivermos, melhor nós somos. Então, quanto mais eu me conheço, a programação neurolinguística também, ela sugere isso, e quanto mais nós nos conhecemos, melhor nós somos. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Quanto mais eu me conheço, mais eu potencializo aquilo que sou, aquilo que eu faço, os meus desempenhos. Então, para mim poder melhorar o meu desempenho em qualquer área da minha vida, eu preciso de melhorar o meu potencial. E melhorando o meu potencial, eu também preciso de trabalhar a eliminação das interferências. O que são as interferências? As emoções mal elaboradas, as emoções mal tratadas. Então, para que eu possa aumentar o meu desempenho, eu preciso de aumentar o meu potencial e eliminar essas interferências. Saulo, na época, então, usava muito desse conceito, né, que nós conhecemos hoje, que é dessa forma. Saulo trabalhava isso em profundidade, ele buscava o conhecimento. Então, daí um aprendizado para nós muito importante. Quanto mais nós conhecemos das coisas do mundo, quanto mais nós conhecemos daquilo que nós acreditamos, quanto mais nós nos autoconhecemos, principalmente, melhor nós nos transformamos. Melhor nós somos, mais nós curamos as nossas mazelas internas, as nossas misérias. Todos nós, sem exceção,
temos as nossas imperfeições, somos imperfeitos ainda, por isso que nós estamos aqui em aprendizado, temos as nossas limitações. Para que a gente possa vencer essas limitações, vencer essas imperfeições, nós precisamos de estudar, nós precisamos de nos conhecermos, nós precisamos de trabalhar o autoconhecimento. A doutrina espírita, por exemplo, fazendo um parênteses aqui para nós, ela sugere muito isso, por meio da filosofia, por meio do desenvolvimento moral, por meio do desenvolvimento científico da doutrina espírita. A doutrina espírita, que é reveladora e consoladora para nós, ela sugere muito isso, que a gente trabalhe efetivamente o nosso autoconhecimento. E é importante, volto a repetir, esse trabalho nosso. Então observe que ao estudar, por exemplo, a história de Paulo, a história de Saulo e Paulo, então, nós podemos trazer todo esse conhecimento para o nosso dia a dia e contextualizar para nós várias dessas situações. Cada um de nós, você e eu, tendo aqui os nossos insights, para que a gente possa, então, nos observarmos no nosso dia a dia, né? Então é dito na história, né, que a sua vida muda drasticamente a partir desses 3 dias. Ele, então, a partir do batismo, ele se converte, né, nesse disseminador do cristianismo, e ele, como eu estava dizendo, ele mergulha no conhecimento. Como é que ele faz isso? Ele, então, ele sai numa peregrinação de aproximadamente 3 anos no deserto da Arábia, naquela região. Ele se esconde, ele vai estudar, ele vai ler e refletir. Ele vai ler, refletir e estudar. Com base em tudo aquilo que ele já sabia, ele vai então conflitar com os ensinamentos escritos naqueles evangelhos, naqueles textos que foi conseguido para ele. Ananias então consegue para ele, a partir da casa do caminho, a partir de Pedro, a partir dos outros cristãos, ele consegue então os textos para que ele pudesse mergulhar naqueles estudos, para que ele pudesse então se desenvolver. E ele então começa a perceber que verdadeiramente o Jesus de Nazaré, o Jesus Nazareno, era efetivamente o Messias prometido, como era dito na lei dele, que ele não concordava, que ele não conseguia aceitar, que ele não conseguia conjuminar, que ele não conseguia enquadrar aquele que estava sendo considerado o Messias, aquele que era um carpinteiro. Eles esperavam um rei, eles esperavam alguém muito maior do que eles se consideravam, né? E aí outro aprendizado nosso, né? Eles que eram muito vaidosos, aqueles doutores da lei, principalmente os fariseus, eles eram considerados muito vaidosos. Eles eram considerados aqueles que dominavam todo o conhecimento. Todo o conhecimento para eles e para toda aquela população que os envolvia naquela época, naquela região, eles eram os detentores do conhecimento escrito, raciocinado, pensado. Eles eram os detentores da ciência, eles eram os detentores da filosofia, eles eram os detentores de tudo. Então eles tinham com eles essa vaidade, esse orgulho de que eles tinham sido os escolhidos depois de Moisés, para poder ser os detentores, os guardiões da lei, até que viesse o Messias prometido. Então eles esperavam alguém muito maior do que eles. Eles esperavam alguém que realmente transformassem de forma material todo aquilo que eles acreditavam enquanto legisladores naquele momento. Então eles esperavam alguém muito maior do que eles. E de repente surge alguém muito humilde. De repente surge alguém que abraça os pobres, que cura os doentes, que senta com as prostitutas, que senta com os cobradores de impostos, que senta com os menos favorecidos, que mora, e dorme e vive no deserto, nas ruas,
que vive em qualquer lugar, que dorme em qualquer lugar, que anda junto com 12 homens que são considerados os menos favorecidos, com pescador, com ladrão, com cobrador de imposto, com gente de todo jeito, não é? Então, quando eles olham para aquilo, eles não conseguem entender, eles não conseguem enquadrar uma coisa com a outra, e principalmente Paulo, então. Saulo, naquele momento, ele não consegue conceber que aquilo era verdade. Paulo, depois do encontro de Damasco, passado pelo que ele passou, ele entra num turbilhão, num conflito interno, e a partir dos estudos que ele começa a fazer, dos evangelhos que são cedidos a ele, dos textos que são cedidos a ele, que foram escritos por aqueles primeiros cristãos, que presenciaram, que vivenciaram com o Mestre Jesus, que vivenciaram todos os dias, que ouviram, tiveram perto, que discutiam e viviam a vida que o Mestre Jesus vivia, escrito por eles. Quando então Paulo tem acesso a esses textos, ele mergulha profundamente nestes estudos e começa então a fazer começa a dedicar a sua reforma, efetivamente, a gente pode dar esse nome, a sua reforma, a sua transformação interna. Outro aprendizado que nós podemos trazer para nós. Toda vez, eu e você, e acredito, comigo acontece muito isso, e quero acreditar que com você também aconteça, toda vez que nós nos conectamos no Evangelho do Mestre Jesus, Paulo já dizia isso, né? O Evangelho é o próprio Jesus. Então, quando nós nos conectamos com o Evangelho, quando nós nos conectamos com a palavra de Jesus, causa em nós um calor diferente, causa em nós uma transformação diferente, parece que aqueles textos nos transpõem. A energia que brota daqueles textos é uma energia enorme, é uma energia efetiva, é uma energia verdadeiramente transformadora. Toda vez que nós nos conectamos com o Evangelho, toda vez que nós conectamos com aquelas palavras, com aqueles textos, que parece o jornal do dia, foi escrito, não é? Há milênios atrás, parece que é o jornal do dia, parece que aquilo está sendo escrito para nós, verdadeiramente. Toda vez que nós nos conectamos com as leis, com a lei de causa e efeito, com a lei do amor, com a lei do bem e do mal, com a lei da caridade, toda vez que nós nos conectamos com esses ensinamentos, causa em nós uma mudança qualquer. E a partir do momento que nós começamos a praticar, a vivenciar, toda vez que nós colocamos em prática no nosso dia a dia, nos enfrentamentos das nossas dificuldades, nós conseguimos observar então a transformação que aquilo nos causa. Foi o que aconteceu com Paulo. Só que de uma maneira muito profunda, porque Saulo era muito determinado naquilo que ele acreditava. E quando ele se depara com essa nova verdade, e imaginam isso, imaginam só essa situação. Ele foi doutrinado numa lei que falava de Deus e que ele não conhecia. Falava-se de Moisés que ele não conhecia. Ele conhecia pelas tradições. Ele conhecia por ouvir dizer. Ele conhecia pela doutrina deles. E ele acreditava piamente. Ele tinha aquela determinação em cumprir com aquilo que ele efetivamente não tocava. Quando vem o novo movimento na vida dele, ele passa a descobrir algo que era palpável. Ele começa a conversar com pessoas que viveram a vida do Nazareno, a vida de Jesus Cristo. Então aquilo para ele
toca-lhe de maneira muito forte, muito profunda. Ele, no encontro de Damasco, ele ouve Jesus falar com ele. Quando acontece aquele clarão, que ele inclusive ele se ofusca de tal forma que ele cai, e ele ouve nitidamente falar com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E então Saulo dialoga com essa voz. Imagina isso na cabeça dele. Deus nunca tinha falado com ele, não é? Deus nunca tinha dialogado com ele. Jesus vem em espírito e dialoga com ele. Ele ouve o Mestre Jesus em espírito. Quem és tu, Senhor? Ele pronuncia dessa maneira. Quem és tu, Senhor? E aí então, o Mestre Jesus no diálogo: sou Jesus de Nazaré, aquele que tu persegues. E então, naquele momento, ele se entrega, ele faz a primeira entrega. Ele faz a primeira entrega da vida dele. O que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu faça? E aí então, no diálogo, na continuação do diálogo, entrarás em Damasco e lá será dito o que farás. Então, olha só, quantas vezes na nossa vida, vamos para os aprendizados, vamos para a prática, não é? Quantas vezes na nossa vida nós estamos tão determinados em acreditar que somos nós que tomamos conta da obra de Deus, não é? Quantos de nós, em vários momentos da nossa vida, nós acreditamos que somos nós que tomamos conta da obra maior, da obra de Deus, onde na verdade nós somos meros cooperadores? Quantas vezes na nossa vida nós nós passamos por certas dificuldades na nossa vida e nós precisamos de ter essa humildade e não temos, de perguntar ao Mestre Jesus: o que tu queres que eu faça? Quantas vezes na nossa vida nós acreditamos que somos nós que definimos a nossa jornada, onde na verdade nós deveríamos ser mais humildes e aceitar os movimentos da nossa vida e dialogar com Jesus, e dialogar com o nosso Pai Maior. O que queres que eu faça? E às vezes ele nos fala, às vezes ele nos coloca nesse processo de aprendizado. Calma, vá até o caminho, que lá será dito. Como foi dito para Saulo: entra em Damasco, que lá será dito o que farás. E ele ainda passa por 3 dias cego, em jejum, naquele conflito interno. Por quê? Ele estava se questionando. Quantas vezes a gente fica se questionando? Quantas vezes a gente se questiona? Quantas vezes a gente ainda fica envolvido nos nossos conflitos? Onde nós precisamos simplesmente abrir as mãos. Onde nós devemos simplesmente abrir o nosso coração. Onde nós simplesmente devemos colocar por terra o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa vaidade de querer acreditar que somos nós que tomamos conta das coisas. E não é. Claro e evidente, devemos fazer a nossa parte. Sim, é óbvio. No entanto, nós precisamos de nos conectarmos com algo muito maior. Muitos autores consideram Paulo dessa forma, não é? Ele passa por um aprendizado, depois dos 3 anos que ele passa em peregrinação no deserto da Arábia, envolvido com esses textos, ele ainda passa 10 anos, ele volta, depois que ele passa por esses 3 anos,
mergulhados nesses textos, nesses estudos, que é conseguido para ele, fazendo essa comparação, fazendo essa analogia da doutrina dele com a nova doutrina que ele está aprendendo. Ele passa por 3 anos. Gente, o que são 3 anos? Imagina. É um estudo, é um curso, é uma faculdade, não é? Imagina passar isolado por 3 anos. E como se isso não bastasse, ele retorna a Tarso, que é a cidade natal dele, e ele fica escondido por 10 anos. Então são aí, só aí são 13 anos envolvidos nesse processo. Nesse processo de transformação profunda, nesse processo de educação profunda. Quando ele inteira os 3 anos, ele já quer começar a trabalhar, ele já quer começar a fazer. E aí ele começa a tomar algumas chamadas de atenção pelos próprios cristãos. Os próprios cristãos, né, já orienta ele, fala, olha, calma, vai devagar, porque você está indo com muita fome ao pote, né? Você, claro, ele com todo o conhecimento, com toda aquela energia que ele estava, com toda aquela ansiedade que ele estava, com todo aquele movimento que tinha acontecido dentro do coração dele, que tinha se transformado Saulo em Paulo, ele estava cheio de vontade, claro. E aí os próprios cristãos chamam-lhe a atenção e falam, Paulo, calma, você é só um cooperador aqui. Você não é o transformador da obra. Quem é o transformador da obra é Deus. Quem é o transformador da obra é Jesus. Aquele que nós seguimos. Nós só cooperamos. E isso é dito para nós de maneira muito inteligente. Muitas das vezes nós queremos transformar a vida das pessoas. Muitas das vezes nós queremos interferir na vida das pessoas. Muitas das vezes nós queremos interferir nos processos de desenvolvimento de muitas pessoas, de muitas situações onde nós vivenciamos o nosso dia a dia. Principalmente dentro do núcleo familiar. A gente quer transformar todo mundo. A partir do momento que nós alcançamos a iluminação, a partir do momento que nós aprendemos algo, nós queremos transformar todo mundo. E aí dá errado. Por quê? Porque você está num outro nível. Paulo estava num outro nível. Na grande maioria das vezes, aquelas tribos estavam ainda começando o processo de transformação cristã. E ele já queria ensinar todo mundo, e aí com aquela determinação que ele tinha, aquilo que era característica pessoal dele, aquela determinação, ele, não, agora eu entendi, agora eu já sei o que é, agora para mim já está tudo claro, eu já sei quem é o Messias era mesmo esse cara que vocês estão falando, então agora eu vou transformar todo mundo. Ele estava com aquela vontade de transformar a vida de todos, mas ele tinha que ainda passar por alguns outros aprendizados. E isso é importante na nossa vida. Não é só conhecer de maneira superficial, é conhecer de maneira profunda. E aí ele foi então vivenciar essas mazelas. Ele passou no anonimato, escondido em Tarso, mas vivendo a vida daqueles que eram os seus conterrâneos. Ele vivia o movimento da igreja. Ele foi conviver com aqueles que eram chamados os novos cristãos. Ele foi conviver com aquilo, mas ele não disse para ninguém quem ele era. Ele não dizia para ninguém da transformação que ele tinha. E eu não tinha dito antes dos primeiros programas, mas Saulo, ele não só estudava. Saulo, ele aprendeu um ofício. Saulo era construtor de tendas. Ele era um construtor. Ele era, como hoje existem os engenheiros, né? Os construtores de obras, não é assim? Os arquitetos, os grupos, as construtoras, não é? Ele tinha esse ofício. Ele era fabricador de tendas. O que ele fez? Em Tarso, ele se tornou novamente um fabricador de tendas. Ninguém o conhecia.
chamavam ele de Paulo, mas não sabiam quem era aquele Paulo. E ele ficou no anonimato durante 10 anos, envolvido nesse aprendizado. E depois disso, mais um ano em Antioquia. Então, olha só, do encontro de Damasco até ele começar as suas primeiras missões, nós vamos entrar nos nossos próximos programas, do encontro de Damasco até ele começar efetivamente as suas missões, as suas peregrinações, as suas visitas nas igrejas daquela região, foram 14 anos. Ele passa 14 anos mergulhado naquele aprendizado. Então, algumas coisas que a gente pode aqui trazer como aprendizado profundo para nós. Primeiro, a busca pela verdade. Nós precisamos de buscar em nós qual é a nossa verdadeira verdade, não é? A instrução, a informação, a busca do autoconhecimento, a gente não aceitar a maneira rasa de fazer as coisas, não é? Então, nós trabalharmos nesse processo de profundidade e principalmente, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, principalmente na profundidade do autoconhecimento, né? E eu sempre sugiro, não faça isso sozinho, busque ajuda, busque amigos, busque companhia, busque tratamento, busque profissionais de autoajuda para que você possa fazer isso não sozinho. Sozinho é muito sacrificante e nós não conseguimos com as nossas próprias reflexões chegarmos onde nós precisamos, apesar de que nós temos dentro de nós todos os elementos importantes e necessários que a gente precisa para aquele momento. No entanto, para que a gente possa desenvolver, elaborar isso de maneira melhor, nós precisamos de conversar, nós precisamos de estar diante de outras pessoas com outras vivências para que dois olhares diferentes, dois mapas, né? Como na programação neurolinguística a gente diz, mapa não é território, então nós precisamos de dois mapas para que a gente possa desenvolver melhor tudo aquilo que a gente pode desenvolver, principalmente o nosso autoconhecimento, não é? Outro aprendizado importantíssimo, aprenda a aprender, ou seja, esteja sempre aberto, esteja sempre de coração aberto, de alma aberta, de espírito aberto, sem orgulho, sem vaidade, com seu ego educado, para você poder ouvir as coisas que você precisa, ver as coisas que você precisa, sentir as coisas que você precisa, para que você possa evoluir, para que você possa aprender, para que você possa se tornar alguém diferente e poder enfrentar as suas dificuldades, enfrentar os seus desafios, enfrentar as suas provas e expiações de maneira mais desenvolvida, iluminada, espiritualmente preparado e principalmente educado moralmente. E aqui é importante a gente salientar um conceito de ética e moral, né? Ética é aquilo que nós devemos fazer sempre e em todo lugar que nós estivermos, nós precisamos de fazer alguma coisa de maneira correta, não é? Então a ética, ela cabe aqui como cabe no mundo inteiro. Moral, o desenvolvimento moral depende muito das culturas de onde nós vivenciamos ou onde nós vivemos, né? Por exemplo básico, exemplo clássico, né? Lá na China se come gafanhoto, aqui no Brasil a gente não come gafanhoto, não é? A gente come queijo, não é? Então assim, né? Fazendo aqui um exemplo bem peculiar aqui para nós, não é? Lá na Síria, por exemplo, né? Se você cruzar as pernas e colocar a sola de sapato voltado para a pessoa que está na sua frente, é como se você estivesse desmerecendo, né, aquela pessoa que está na sua frente. Então, olha só, aqui, por exemplo, a gente às vezes cruza as pernas de qualquer maneira, né? Apontando o pé ou não, né? Então, assim, então são exemplos, são questões de moralidade. Dentro do nosso próprio Brasil, nós andamos por esse Brasil todo afora nosso aí, e a gente sabe que, né, que tem determinados lugares que existem alguma cultura alimentícia onde outros lugares não existem. Então, é bem diferente isso. Então,
O nosso desenvolvimento moral é levarmos em consideração aquilo que é certo. E aqui então a gente compara-se moral e ética, a gente associa-se a moral com a ética, ou seja, aquilo que precisa de ser feito em todo e qualquer lugar. Por exemplo, respeitar o nosso próximo. Isso a gente precisa de fazer em todo lugar do mundo. Amar o nosso próximo, a gente faz em qualquer lugar do mundo. Fazer ao outro aquilo que eu quero que faça por mim, isso a gente faz em qualquer lugar no mundo, em qualquer situação que a gente esteja, ou em casa ou na rua, no trânsito, né? Com pessoas conhecidas ou desconhecidas. Não é assim? Cuidar do meu próximo, cuidar das pessoas que estão à minha volta. Ou seja, então, isso é desenvolvimento moral. Levando para a doutrina espírita, cumprir com as leis máximas divinas. A lei do bem e do mal, a lei do amor ao próximo, a lei da caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão às ofensas e assim sucessivamente. Então, isso tudo serve para nós de aprendizado. Então, é importante a gente abrir o nosso coração para o aprender a aprender. Eu disse para vocês que eu ia trazer aqui um trecho, né, de Paulo e Estevão. Eu quero trazer para vocês aqui esse pequeno trecho, para vocês poderem ter uma ideia. Convido vocês todos a, se puderem, ter o livro nas mãos, né, o livro de Paulo e Estevão, para que vocês possam compreender um pouquinho como é que era a cabeça de Saulo naquela época. No capítulo 5 do livro Paulo e Estevão, onde nós encontramos a pregação de Estevão, não é? Saulo naquela época, Saulo e Sadoc, que era o companheiro de Saulo, que andava sempre junto com ele, chega numa igreja humilde de Jerusalém e encontra dentro da igreja, além de Estevão, Tiago, Pedro e João. E lá eles começam então a presenciar a explanação de Estevão. Estevão, que era perseguido por Saulo, né? Saulo estava perseguindo Estevão, ele estava a fim de prender Estevão, né? Só que Estevão, ele era um menino jovem e também um orador excelente. E aí ele tem uma disputa de oratória ali dentro da igreja com Saulo, né? E aí então eu quero trazer para vocês aqui um pequeno trecho onde Estevão, né, está pregando, falando sobre uma parte do evangelho escrito por Mateus, e a parte do evangelho que Estevão coloca é essa: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. E aí um pequeno trecho que eu quero dizer aqui, ele dizia assim, isso já na pregação de Estevão. Estevão dizia assim para aqueles que estavam ouvindo ele dentro da igreja, ele estava fazendo a explanação sobre esse trecho do evangelho. O Messias atendeu aos problemas angustiosos das criaturas humanas, com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança. Moisés foi a porta, o Cristo a chave. Com a coroa do martírio, adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou, na vida e na morte. Nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário. Pelo que fez e por tudo que deixou de fazer, em sua gloriosa passagem pela terra, ele é o Filho de Deus, iluminando o caminho. Então imagina Saulo dentro da igreja, escutando Estevão fazer essas explanações. Imagina Saulo contrito naquilo que ele acreditava, escutando Estevão dizer que Jesus era o Filho de Deus. Saulo esperava alguém muito maior do que ele. Olha só, não é?
E Estevão, então, mais adiante, continua. O Cristo é a substância da nossa liberdade. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente. Imagina Saulo escutando isso lá dentro. Eu quero convidar vocês a esse filme, não é? A vocês observando Saulo, escutando aquilo. Imagina como é que ele já não estava eufórico de raiva, não é? Num filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade e de luz. Então, compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos. Em face da lei de Moisés, em face da lei de Moisés, aquela lei que Saulo foi doutrinado. A lei é humana, o Evangelho é divino. Olha que maravilha de comparação. Moisés é o condutor, o Cristo, o Salvador. O Cristo, Jesus de Nazaré. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei éramos servos, com o Evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Quando Estevão acaba de falar, quando Estevão, antes dele retomar a sua oratória, Saulo o interpõe. Saulo levanta, né, e o interpõe. E questiona Estevão dessa forma. Emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral, mas altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o evangelho anunciado por aqueles homens estranhos que a sua mentalidade não podia compreender. Analisou de relance o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo dominante. Revoltara-se com a prédita ouvida, nada obstante a sua ressonância de misteriosa beleza. Ao seu raciocínio impunha-se eliminar a confusão que se esboçava a propósito de Moisés. Ele queria acabar com aquela confusão ali, daquela comparação que ele não acreditava. Essa comparação era absurda na cabeça dele. E aí então Saulo toma a palavra. Levanta-se e toma a palavra. Piedosos galileus, qual o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés? Na própria Jerusalém, em que se decidem os destinos das tribos de Israel invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Daí a gente consegue imaginar, né? Eu queria trazer essa parte, esse trecho, e ele continua, é longo, o capítulo é longo, né? A fala de Saulo é longo, depois Estevão ainda contrapõe alguns dizeres, depois Estevão sai de cena. Mas eu queria trazer esse pequeno início de diálogo para vocês entenderem aquilo que a gente estava dizendo lá nos nossos 2 primeiros programas, né? A determinação, como Saulo não conseguia entender, enquadrar aquelas duas disciplinas. Olha a fala dele, né? Piedosos galileus, como é que vocês estão entendendo isso que está sendo dito aqui? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Então, ou seja, ele queria que fosse um rei, ele queria que fosse alguém realmente transformador, não é? Mas depois disso, né? É claro que depois então do encontro de Damasco, Saulo cai em si e aí então nós encontramos e aí então nasce Paulo, né? Para que a gente possa entender mais dele. Queridos, chegamos ao final do nosso programa. Na próxima segunda-feira damos continuidade a essa história maravilhosa, essa transformação imensa, né? essa história tão belíssima. E eu vou trazer mais textos de outros livros
para a gente poder acompanhar. Vou trazer sempre alguns textos aqui de Paulo e Estevão. Quem tiver oportunidade, né, tenha o livro Paulo e Estevão às mãos, além, claro, do Atos dos Apóstolos, né, das cartas de Paulo. Nós vamos passar aqui por todas as 13 cartas consideradas de Paulo, né? Na história, alguns autores contam que são 15, outras 16, mas 13 são consideradas efetivamente ditadas por Paulo. Não é? Então nós vamos passar por todas elas, ok? Então na próxima segunda-feira estaremos juntos aqui nos caminhos de Paulo. Gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão aos nossos benfeitores, coordenadores desse projeto, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, aos nossos anjos da guarda, gratidão a vocês que nos acompanham, a todos os irmãos que foram conduzidos aqui nesse momento de oração e de trabalho para poder aprender, para que a gente possa aprender juntos, não é? E na próxima segunda-feira nós daremos continuidade em Os Caminhos de Paulo. E hoje começa às 21 horas o Homem Espírita, onde nós vamos falar sobre todas as obras de Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? Quem tiver ainda oportunidade e quiser nos acompanhar, às 21 horas estaremos juntos aqui novamente. Beijo no coração, fiquem com Deus, boa semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.